Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, uma visão panorâmica. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja nos dar uma visão panorâmica, Senhor Jesus, para a gente poder ver todo o conceito que Ele quer nos passar, toda a visão, toda a localização. Ele quer nos situar, na questão da época, Senhor Jesus, para a gente ver, de fato, como foi grandiosa a conversão dos Tessalonicenses. Senhor Jesus, como eles mesmo podendo correr o risco de ser isolados, de não ser aceitos pela sociedade, de serem marginalizados e tudo isso, mas eles receberam um forte testemunho do Evangelho, e por causa da obra de fé, pela fé, Senhor Jesus, eles aceitaram o Senhor, não como uma nova religião, mas de fato como receber o próprio Deus vivo, como a igreja, como um organismo vivo, que Deus pode trabalhar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e revelação para a gente compreender essa palavra e também nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 15, versículo 40. Ó Senhor Jesus. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ó Senhor Jesus. Capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Ó Senhor Jesus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ó Senhor Jesus. Capítulo 20, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já oramos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a importância da visão panorâmica. Ó Senhor Jesus. Nesta semana, vamos sobrevoar a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, para obter uma visão panorâmica das circunstâncias vivenciadas pelo apóstolo e seus companheiros. Veremos como a cultura e a religião da época foram um grande obstáculo ao avanço do Evangelho, gerando oposição tanto de judeus como de gregos. E foi justamente por haver tantos desafios que a conversão dos Tessalonicenses teve tanta repercussão. Deus pôde constituir em Tessalônica um organismo vivo, a igreja,
em contraste com a idolatria reinante. Nos 3 últimos dias desta semana, iremos apresentar 14 itens que formarão um esboço completo dessa carta. Ó Senhor Jesus! Para melhor compreensão da epístola, apresentaremos um panorama do cenário da época que nos permitirá um aprendizado vivo e dinâmico. Pelo registro bíblico, vemos que Paulo e Silas partiram de Antioquia e viajaram pela Ásia, onde confirmaram as igrejas levantadas na região da Galácia e da Capadócia. Nessa ocasião, Timóteo também se uniu a eles. Depois, atendendo a um chamado macedônio, foram direcionados pelo Espírito para o continente europeu. A primeira cidade em que pregaram o evangelho foi Filipos. Em seguida, Paulo, Silas e Timóteo foram até Tessalônica, cidade de origem grega dominada pelo Império Romano. Ó Senhor Jesus! Em Atos 17, 1 e 2, é nos mostrado que por 3 sábados, ou seja, por ao menos 3 semanas, os apóstolos permaneceram em Tessalônica. Provavelmente, a estada deles tenha se prolongado um pouco mais. Contudo, a Bíblia não deixa isso claro. Ó Senhor Jesus! Um segundo aspecto que extraímos da passagem acima é que Paulo, por não ter outro lugar para realizar suas pregações, procurou a sinagoga dos judeus. Nesse lugar se falava das Escrituras e para ali concorriam os gregos piedosos, isto é, aqueles que buscavam conhecer o Deus único. Ó Senhor Jesus! O versículo a seguir descreve o conteúdo da pregação de Paulo aos Tessalonicenses, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Aqui, o apóstolo apresentou uma grande novidade para todos, o tema da ressurreição. E com certeza, também anunciou a segunda vinda do Senhor Jesus, quando então a era atual será encerrada com a introdução de seu reino eterno. Portanto, ao falar de um novo rei, a atenção do Império Romano poderia ser despertada, a fim de evitar qualquer tentativa de revoltas ou movimentos de independência. Pregar sobre um rei que viria no futuro e traria seu reino era uma questão delicada, um problema político. Ó Senhor Jesus! Percebemos claramente quais pessoas futuramente comporiam a igreja em Tessalônica. Alguns poucos judeus e uma multidão de gregos. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O evangelho também havia alcançado muitas distintas mulheres, e esse é o primeiro relato bíblico desse fato, ocorrido em Tessalônica. O segundo está relacionado ao que ocorreu em Bereia, onde mulheres gregas de alta posição igualmente se converteram a Jesus. O evangelho, então, passava a alcançar pessoas de alto nível cultural e social. Nessa promissora igreja, dentre os judeus convertidos, estava Aristarco, que foi muito útil a Paulo como seu cooperador e companheiro de prisão. Ó Senhor Jesus! Tais pessoas salvas pela pregação do evangelho possuíam recursos humanos e financeiros, um bom entendimento da palavra e eram influentes na sociedade. Havia uma grande expectativa por parte de Paulo e Silas com relação ao progresso dessa igreja. Lamentavelmente, Paulo e Silas tiveram de fugir de Tessalônica, o que lhes condoeu o coração, pois desejavam trabalhar mais ali e gerar uma igreja modelo. Ó Senhor Jesus! O pano de fundo dessa epístola é muito útil, porque nos permite ter uma visão mais completa do ambiente em que viviam os tessalonicenses daquela época e de como a igreja foi levantada ali. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele pergunta para nós quais são os benefícios da visão panorâmica. Senhor Jesus, ela nos mostra o ambiente, o ambiente vivido na época. Senhor Jesus, por que os tessalonicenses, essa conversão, eles abandonaram os ídolos, e se voltarem para o Deus vivo? Por que isso causou tão grande repercussão? Senhor Jesus. Então a gente vai ver durante essa semana bastante isso, para a gente poder realmente ver todo o ambiente da época. Senhor Jesus, para a gente ver realmente como é importante que nós também tenhamos essa reação diante do Evangelho, para que o Senhor possa cumprir a sua vontade em nós. Nós precisamos ter um testemunho prevalecente, um testemunho também que possa repercutir, que possa causar impacto, Senhor Jesus, e assim não levar uma religião para as pessoas,
mas levar realmente o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele mostra para nós aqui, em meio a tantos desafios, né, o Senhor ele pôde constituir um organismo vivo, ele pôde constituir a sua igreja. Ó Senhor Jesus, embora houvesse muitas situações ali contrárias, mas houve também um testemunho, algo que prevaleceu, algo que foi muito além das situações. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Estamos no final dos tempos, muitas situações têm se levantado, mas o Senhor quer de nós um viver, um testemunho prevalecente, que possa realmente levar as pessoas diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A palavra dessa semana, né, vai trazer para nós um panorama, né, Senhor Jesus. As duas primeiras mensagens que a gente viu, né, nesse volume do Alimento Diário foram do irmão Ezra, né, ele deu uma excelente introdução para nós na palavra, né, e essa semana e a próxima vai ser a palavra do irmão Pedro Dong, né, Senhor Jesus. Ele até fala aqui, né, ele está ali empolgado, né, para trazer, ele está eufórico para trazer para nós uma visão daquilo que Deus mostrou, e alguns irmãos até se preocuparam com ele. Poxa, irmão, você está perdendo fôlego, né, tá aí, será que você está doente? Ele falou, não se preocupa não, eu estou eufórico porque eu estou muito empolgado com muita coisa para trazer, né, e eu encorajo, como início de toda semana, os irmãos assistirem a palavra da semana. Realmente você vai ver que o irmão está empolgado, ele está trazendo para nós uma visão, Senhor Jesus, mas não só com uma empolgação vinda da alma, mas algo vindo do Espírito. Deus tem mostrado para nós, né, se a gente prestar atenção na palavra, a gente também vai viver empolgado, a gente vai viver voltado totalmente para a palavra, e é isso que Ele quer, né, para a gente poder ter a base, né, o tripé, né, Senhor Jesus, que é a fé, o amor e a esperança. Senhor Jesus, sem esperança, sem a gente tocar nisso tudo, né, sem viver com base no amor, sem experimentar a fé, nós não vamos ter motivação para continuar. E a gente vai ver na experiência dos Tessalonicenses que realmente eles se voltaram para Deus, mesmo diante de tudo ali que era contrário. Senhor Jesus, a gente vai dar uma explanada melhor, né, durante a semana a gente vai ver bastante, né, quanta coisa contrária, e a gente vai perceber muita semelhança com o mundo de hoje. Por isso a gente precisa nessa semana realmente alcançar essa visão panorâmica. Como o irmão falou, uma visão de águia, uma visão que permite a gente ver de cima, ver melhor o ambiente, né, se situar no que realmente está acontecendo, né, e ver realmente o Evangelho. Ó Senhor Jesus, no meio disso tudo, né, com uma força de Deus para operar muitas coisas, é isso que Deus quer de nós. Né? A palavra dessa semana tem quase 1h25, 1h24 e pouco, quase 25, né, Senhor Jesus, e o tutorial está com 44 minutos e meio. Ó Senhor Jesus, como sempre, encorajo os irmãos, olha, separa um tempo, né, Senhor Jesus, dá um pouco mais de 2h10, aí, próximos de 2h10, mas separa um tempo durante a semana, meia hora aqui, meia hora ali, ó Senhor Jesus, com muita prudência, com muito temor e tremor diante do Senhor, para a gente conseguir ouvir e compreender essa palavra. Eu estou trazendo aqui no canal, né, todos os dias, o livro do Alimento Diário, ó Senhor Jesus, para que os irmãos possam realmente extrair mais riquezas. Né? Procuro ajudar aqui os irmãos, né, durante a semana. Eu até falo isso, que a gente precisa de uma conduta adequada diante do Senhor, para realmente a gente não ter nenhum outro interesse a não ser pregar o Evangelho, a não ser servir o nosso Senhor. Eu espero estar passando isso para os irmãos, né, que nós estamos aqui para realmente trazer para os irmãos um desfrute de Cristo, uma visão que realmente nos motiva a continuar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então hoje a gente está vendo um pouco, né, sobre a importância de ter uma visão panorâmica, uma visão de águia, né, que é uma visão que a gente precisa ter, né, uma visão panorâmica. O irmão até fala da questão dele de engenharia, né, quando você vai implementar um projeto, né, de construir qualquer coisa, você precisa de uma visão panorâmica. Você precisa ver ali, né, o ambiente, as coisas ao redor. Ó Senhor Jesus. Né? Igual, por exemplo, às vezes as pessoas ficam assim, olha, a gente tem que destruir aquela floresta, aquela parte ali, fazer um shopping. Ali tem um bom espaço para fazer um shopping. Mas às vezes a pessoa quer fazer um shopping num bairro onde as pessoas não têm muito poder aquisitivo, então não tem por que construir um shopping ali. Ó Senhor Jesus. Né? Então é isso que o irmão está mostrando. Né? O Senhor, Ele veio investir em nós o Evangelho do Reino. Mas se a gente não enxergar o total de tudo aquilo que Deus está fazendo, a gente vai se distrair com a visão do mundo, as coisas do mundo, e a gente não vai perceber o que Deus está fazendo. Deus, Ele introduziu a sua igreja, porque Ele tem um propósito ali. A igreja, né, é aquilo que sustenta todo o universo. Como mostrou aqui, né, houve um ambiente de muitos desafios,
né? Mas houve uma grande repercussão ali na conversão dos Tessalonicenses, porque Deus ali ele pôde constituir o seu organismo vivo. A igreja não estava trazendo para os Tessalonicenses uma religião, não estava trazendo, olha, vou introduzir vocês na religião cristã. Não, mas como a gente viu aqui no versículo para ler e orar, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? Paulo, Silas e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então mostrou, olha, eu não estou introduzindo vocês no... Olha, vamos vir para a igreja cristã. Vou levar vocês para vocês experimentarem um negócio que está acontecendo em outros lugares. Mas não está mostrando para ele, olha, eu vou levar vocês a ter um relacionamento com Deus. Mas vai ser um relacionamento vivo. Um relacionamento não só com Deus, mas esse Deus é Pai. Ele não é só Criador, mas Ele é Pai. E Ele quer nos constituir um organismo vivo. O corpo do Senhor Jesus. Então a igreja é viva. A igreja tem uma direção. Por isso que Ele falou, a igreja dos Tessalonicenses. Então mostrou, olha, vocês vão viver uma igreja que tem uma característica diferente de todas as outras coisas que vocês já viram. Porque vocês vão ter um contato com o próprio Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando. Ele não quer que simplesmente você chegue e fale, irmão, eu pertenço à igreja A, B ou C. Mas que você possa dizer, eu pertenço a um Deus vivo e verdadeiro. Eu não vivo uma religião, mas eu vivo uma vida orgânica com Deus. Eu vivo uma comunhão com o próprio Deus. E é isso que Ele quer mostrar para nós. Então, quando Ele mostra para nós uma visão panorâmica, Ele mostra como é que Deus está implementando a igreja. Senhor, nos tirando do mundo. Não é só a igreja ali envolta de várias coisas, não é simplesmente a igreja. As outras coisas são as outras coisas. Então a gente precisa realmente ter um viver que se volta para a igreja, se volta para a vontade de Deus. No final, na sexta, sábado e domingo, o irmão ele vai resumir, vai dar 14 pontos ali que resumem muito bem a 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Então ele vai mostrar ali 14 itens que tem em 1 Tessalonicenses, Senhor Jesus, que trazem para nós vários princípios. Primeiro começa com uma oração de ação de graças, Senhor Jesus. Depois ele mostra como que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Depois o item 3 é o proceder dos apóstolos, que a gente praticamente viu, é o ponto central da semana passada. Ó Senhor Jesus, principalmente na terça e na quarta da semana passada. Ó Senhor Jesus. Depois vou mostrar para nós o ponto 4, que é o segredo do progresso espiritual. Senhor Jesus, a gente precisa realmente progredir no Evangelho. Aqui eu só estou citando, não vou ficar explicando, porque depois a gente vai entrar mais sobre isso e durante a semana eu vou entrar um pouco mais também. O ponto 5 é a perseguição dos judeus, mostrando que os Tessalonicenses não só estavam sendo perseguidos ali, mas os judeus em si perseguiam a Cristo, por não entenderem o Evangelho. Ponto 6 é a preocupação pela saída. Ele teve que sair, sair de maneira abrupta, sair rápido ali, e uma igreja que podia ter avançado tanto, teve que sair, ele ficou muito preocupado com isso. Depois, no item 7, ele fez uma segunda oração. Depois, no item 8, exortação à santidade. Mostrando que, como gregos, eles não tinham um grande rigor moral. Eram envolvidos com muita prostituição, muita coisa assim, eles precisavam se santificar no Senhor. O item 9 fala do amor fraternal. Senhor Jesus, que a gente precisa ser motivado pelo amor, para poder praticar. Se você não tem amor na vida da igreja, é só regras, e regras é muito ruim. Por amor a gente vive o Evangelho. Ó Senhor Jesus. O item 10 é a esperança da vinda do Senhor. Nós precisamos estar muito claros que o Senhor está voltando, Senhor Jesus, e nós precisamos ter um viver de aguardá-lo. E aí vem o ponto 11, vigilância e sobriedade. Precisamos aguardar realmente de maneira sóbria, vigiando, Senhor Jesus, a todo tempo como? No Espírito. E aí ele mostra para nós o item 12, como vigiar. E aí ele mostra que a gente precisa realmente estar conectado ao Espírito e estar todo o tempo em comunhão com o Senhor. Nós temos um Deus vivo e a gente precisa realmente ter comunhão com esse Deus a todo momento. Não podemos nos desconectar em momento algum. Eu compartilhei muito isso na semana passada. Ó Senhor Jesus. E o item 13, a oração final. Ele faz uma oração final, Senhor Jesus, mostrando que o Senhor está nos chamando e que Ele também tem a sua vontade para fazer, e Ele vai nos guiar, vai nos direcionar contra essa vontade. E no final, na conclusão, Senhor Jesus, Ele está mostrando que a gente precisa perceber o ataque dos inimigos, do inimigo, Senhor Jesus, e que nós precisamos orar para aqueles que estão à nossa frente, que eles visam nos conduzir, nos dispensar
né, a palavra de Deus com orientação e direção. Ó Senhor Jesus, tudo isso está em 1 Tessalonicenses. E a gente precisa entender muito bem o pano de fundo. Né? Tinha toda a questão da cultura e da religião da época. O povo grego era politeísta, eles tinham um Deus para cada aspecto da natureza. Se você precisava de uma coisa, você tinha que procurar um Deus. Mas esses deuses eles eram como seres humanos, eles eram falhos, eles tinham problemas morais. Né? E aí tinha toda essa cultura. E também foi gerada a cultura que a gente viu lá no princípio, né? Lá de Gênesis 6, né? Com a torre de Babel. Ó Senhor Jesus, onde o ser humano ali foi mostrado que não deveria seguir a Deus. Né? Os gregos inventaram a democracia, né? Que era para juntar a opinião de muitas pessoas, porque eles eram aversos, né, a esse princípio, justamente esse princípio foi implantado no mundo, lá em Gênesis 6. Eles eram aversos a ter um só rei, uma só pessoa governando todas as coisas. E nesse momento eles estavam ali sob o governo do Império Romano, que era um imperador, né, governando eles, haviam sido tomados. Né? Então, realmente ali, eles estarem vivendo debaixo de uma tirania, né? Vivendo debaixo do governo de um imperador, que eles já eram contra. Eles queriam exercer a democracia, Senhor Jesus, né? Viver cada um baseado na sua opinião. E aí vem uma pessoa governando, ó Senhor Jesus. E aí a gente vai ver durante a semana também que, assim como os egípcios, né? O faraó, ele era considerado um deus, né? O César também, para os romanos, ele era considerado um deus. Então, quando veio Paulo pregando que haveria um só Deus, né, um Deus vivo e verdadeiro, e ele viria para reinar sobre todos, eles se sentiram aversos a isso. Porque na cabeça deles, Jesus era só um homem. E eles estavam endeusando esse homem para trazer um outro governo. Ó Senhor Jesus. E aí eles eram aversos totalmente a isso. E hoje da mesma forma. Hoje a sociedade é da mesma forma. Cada um quer viver do jeito que quer, não quer seguir regras. E a gente tem visto, né, nas palavras do final de semana que o iníquo, né, a iniquidade está vindo. Né? A iniquidade é não obedecer à lei, não ter um padrão. Cada um faz o que quer. Né? Isso está sendo cada vez mais introduzido na sociedade, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Então, existe esse princípio do paganismo, né, de que as pessoas não devem ser governadas por outra. Não deve haver uma só entidade ou pessoa. E como eles tinham os deuses gregos como pessoas falhas, eles achavam também que pregar um Deus único, um rei único, e havia um rei falho e ia oprimi-los, iria tirar vantagem sobre eles. Mas Paulo veio, como a gente já viu toda semana passada, Paulo veio com um testemunho, mostrando que não veio ali para retirar benefícios deles, né, para ganhar bens, não veio com intenção impura, mas veio da parte do próprio Deus. O próprio Deus estava orientando ele ali. Por isso que a gente leu, né, tudo isso aqui, né, que, como que Deus pegou eles, né, levou, vai para Macedônia, né, Senhor Jesus. Né, ali tem um chamado do varão macedônio, foram ali direcionados pelo Espírito, ó Senhor Jesus. E foram mostrando, foi pregando o Evangelho, falou sobre a segunda vinda de Cristo. Ó, vai vir um rei, né, Senhor Jesus, no futuro, e vai trazer o seu reino. E aí os judeus ali, né, invejosos, ó Senhor Jesus, passaram a persegui-los. Olha, isso aí estão transtornando, estão vindo contra o rei de César, né, contra o reinado de César e tal. E aí eles tiveram que sair fugidos dali. Então era uma igreja ali que tinha uma cultura, né, Senhor Jesus, né, um nível cultural alto, um nível social alto. Então os irmãos que poderiam ofertar, né, para manter Paulo, manter a pregação do Evangelho, tinham um entendimento da palavra, né, eles foram para as sinagogas onde tinham judeus, onde tinham alguns judeus, né, e tinham gregos piedosos. Esses gregos piedosos eram aqueles que estavam lá ouvindo a respeito da palavra de Deus. Eles queriam conhecer esse Deus, né, e aí numerosa multidão creu em Paulo, na pregação de Paulo. E os judeus que não aceitavam isso, porque estavam tendo uma cultura misturada. Ó Senhor, durante essa semana a gente vai ver mais sobre essa questão da cultura misturada. Eles estavam tendo a cultura misturada, né? A cultura judaica com a cultura grega. E eles também não estavam aceitando o reinado de Cristo, Senhor Jesus, porque tinham se acostumado à religião, a muitas outras coisas. E aí misturaram, né, a religião judaica com a religião politeísta, fizeram uma grande mistura ali. Ó Senhor Jesus. Né? E aí pegaram, misturaram com política, com várias outras coisas, eles não queriam aceitar, né, Senhor Jesus, essa pregação de Paulo. Né? Paulo não tinha um outro lugar para pregar, ele foi pregar na sinagoga.
Ó Senhor Jesus, por causa dessa, justamente essa questão, se ele fala ali no meio da praça sobre esse rei único e verdadeiro, esse Deus único e verdadeiro, eles já na cultura já não iam aceitar, mas como ele pregou para gregos piedosos, eles estavam buscando a palavra de Deus. Então eles creram por causa do testemunho de Paulo. Ó Senhor Jesus. E é nesse ambiente que o evangelho chegou ali, e eles aceitaram o evangelho mesmo correndo o risco de serem marginalizados pela sociedade, pela religião, serem deixados de lado. Mas eles creram no Senhor de tal maneira que se fortaleceram no Senhor. E isso que a gente vai ver durante a semana. Todo o panorama é para nos mostrar isso. Não podemos ficar na pressão dos outros, mas realmente precisamos ter uma obra de fé que nos leva a caminhar e obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.